Olá, crianças do meu coração. Todos vocês, todos moram no coraçãozinho da tia, certo? Estamos aqui hoje. Nosso conteúdo vai ser sobre polígonos e triângulos, ok? Espero que estejam todos bem, com saúde, se dedicando aos estudos, tá certo? Que tá faltando bem pouquinho para voltarmos às nossas aulas presenciais, tá ok? Antes de falarmos sobre polígonos e triângulos, nós vamos fazer a nossa correção da aula passada. É isso, todo mundo com o livrinho aberto na página 92. E na aula passada nós estudamos sobre o quê? Sobre os ângulos, não foi isso? Tem aqueles 4 tipos de ângulos. Quem lembra ainda dos nomes? Agudo, reto, obtuso e o ângulo raso. Muito bem, estou gostando de ver. Reto, agudo, obtuso e o raso. O raso que ele fica assim, né? Todo abertinho e tem um ponto no meio de onde saiu as duas semi-retas, não foi isso? Então temos aí, ó. O ângulo destacado na cor é o menor, é o de menor medida. Qual é o ângulo de qual cor que é a menor medida? Da figura verde, não é isso? Mede menor que 90 graus. Então, se eu fosse classificar por nome, ele seria um ângulo agudo, não é isso? Temos aí uma régua, né, um transferidor que serve, a gente utiliza esse transferidor para medir os ângulos. Então, no primeiro desenho, qual foi a medida desse ângulo aí? 150 graus. Então, ele seria um ângulo obtuso, porque ele é bem aberto, certo? Na segunda figura, qual a medida desse ângulo? De 40 graus. Então, ele seria um ângulo agudo. O primeiro obtuso, o segundo agudo. E o terceiro? Mede quanto? 125 graus. E se eu fosse classificar, ele também seria um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Tá certo? Agora vamos para a página 93. Observe o transferidor ao lado e complete o quadro. Volta completa. Se eu der uma volta completa nesse transferidor, qual vai ser o meu ângulo? 360. Se eu der só meia volta, só a metade? 180. E se eu der só um quarto de volta? 90. 90 representa um ângulo reto. É só um quarto de volta. Ok? Na segunda questão, vocês irão dizer quantos graus, né, aproximadamente, de acordo com esse transferidor aí, você acha que mede cada ângulo, né, aproximadamente. Quem tem um transferidor em casa pode utilizar para medir. Quem não, a gente faz aí uma análise mais ou menos aproximada. Então, a letra A, como é um ângulo reto, ele sempre vai ser quanto? 90 graus. Não importa se ele está assim, se ele está assim, certo? Sendo um ângulo reto, sempre ele vai ser 90 graus. A letrinha B, aí vai estar medindo 40 graus, que é um ângulo agudo. Na letra C está sendo 150 graus, que é um ângulo obtuso. Certo? Nessa terceira aí, do coelhinho, do ratinho para chegar no queijo, essa rotazinha é bem simples de fazer, né? Parece uma letrinha Z. É uma letrinha Z maiúscula. Vai andar um quadrinho assim, assim e assim. Certo? Ó, tá aqui o meu ratinho, eu vou andar um quadrinho para por lado, vou subir 3 e vou dar um para esquerda. Certo? Agora nós vamos para a página 94. Tem aí, ó. Observe o transferidor e responda. Qual é a medida do ângulo reto? Eu já falei, um ângulo reto sempre mede quanto?
90 graus. Muito bem. Tem aí, agora observe os ângulos que Roberta representou com canudos e responda. Esse ângulo tem abertura maior ou menor que a do ângulo reto? Claro e evidente que menor. E esse ângulo tem abertura maior ou menor que o ângulo reto? Maior, né? Claro. E o último, qual é a medida desse ângulo que Roberta representa? Representou o ângulo raso, sempre ele mede 180 graus, certo? Ele não muda. Os dois ângulos que não mudam as medidas, o reto, que sempre vai ser 90 graus, e o ângulo raso, que sempre vai ser 80 graus, tá certo? Não esqueçam disso. Os ângulos que não mudam o seu grau é o reto, que é 90 graus, e o ângulo raso, que é 180 graus. O obtuso e o agudo sempre eles mudam. Eles não têm sempre a mesma medida, vai depender do seu desenho. Agora, o reto e o raso sempre têm as mesmas medidas, tá bom? O reto é 90 graus e o raso é 180 graus, tá ok? Agora, nós vamos para a página 95. É a continuação da correção. Na primeira questão, você vai escrever, vai classificar o ângulo, se ele é reto, agudo, obtuso ou raso. A letra A vai ser qual ângulo? Ângulo reto. A B, o ângulo obtuso, que ele está bem aberto. E a letrinha C, o ângulo agudo, está fechadinho. E a letra D, o ângulo raso, que mede 180 graus. Muito bem. Na segunda questão, vocês vão usar lápis de cor para pintar. Pinte de azul os ângulos agudos, de verde os retos e de vermelhos o obtuso. No primeiro desenho eu só vou ter ângulo reto. Então, as minhas pontinhas dentro do meu quadrinho eu só vou pintar de verde, e todos os ângulos são retos. Na letra B, os dois de cima, um vai ser vermelho e o outro verde. Embaixo, o da pontinha vai ser azul e o outro verde, ok? Na letra C, onde une as duas semirretas, eu vou ter um ângulo vermelho, que é um ângulo obtuso. E as duas pontinhas mais finas, eu vou pintar de azul, que são ângulos agudos, tá ok? Na terceira questão, você vai dizer quantos ângulos eu tenho. De cada um, quantos eu tenho agudo, reto, obtuso, raso, tá certo? Na letra A, eu vou ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Na letra B, eu vou ter um ângulo reto e dois ângulos agudos. Na C, dois ângulos retos, um agudo e um obtuso. Tá certo? Agora aqui, se a linha verde permanecer onde está e a linha laranja girar 10 graus à sua direita, qual passará a ser a medida do ângulo entre estas duas linhas? A medida vai passar a ser 60 graus. Tá ok? Esse foi o nosso conteúdo, a nossa correção da aula passada. Agora, para iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, vocês coloquem na página 98. Nós vamos falar sobre polígonos e triângulos, tá certo? O que é polígono? Qual a definição de polígono? Ó, polígonos, toda figura fechada, não pode estar aberta. Toda figura fechada formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Eu posso chamar de polígono. Se a figura se cruzar, tiver linhas redondas, tortuosas, não é polígono, tá certo? Ó, observe as figuras de abaixo e responda quais são polígonos. A A é polígono? Joia. A B? Também. A letrinha C? Também. A D? Joia. A letra E? Ok. E a F? Também é polígono. E a G? Formato de coração? Não é polígono, porque ela não está sendo formada por linhas retas. Né? Ela está sendo formada por linhas arredondadas, então não é polígono.
O que representa a nuvem também não vai ser polígono, porque ela tem essas ondinhas. E a figura verdinha, aí essa última figura, a figura I, não é polígono. Por quê? Porque ela está tipo se cruzando, não é isso? Então ela não é polígono, tá certo? Então, polígonos são figuras geométricas que são formadas por linhas retas, fechadas e não se cruzam, certo? Não esqueçam essa dica. Polígonos são figuras geométricas fechadas, não se cruzam, não ficam abertas. Então, nós temos aí as classificações do polígono. A gente classifica um polígono de acordo com os seus lados, a quantidade de lados. Se ele tem 3 lados, ele vai ser um triângulo, certo? Ele pode ser um triangulinho fininho, um bem abertinho, mas se tiver 3 lados, ele é classificado como triângulo. Qualquer figura que tenha 4 lados é classificada como quadrilátero. Qualquer figura que tenha 4 lados é um quadrilátero. Qualquer figura que tenha 5 lados é chamada de pentágono. 5 lados, pentágono. A figura que contenha 6 lados, ela é um hexágono. 6 lados é um hexágono. A figura que tem 7 lados é um heptágono. A figura que tiver 7 lados é um heptágono. E a que tem 8 lados é um octógono. 8 lados, octógono. A de 9 lados é um eneágono. E a de 10 lados é um decágono, certo? Não esqueçam. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Show? Agora nós vamos para os triângulos. Sabemos que um triângulo são aquelas figuras que contêm 3 lados. Toda figura que tiver 3 lados, ela é um triângulo. Agora tem a sua classificação, ok? Ó, a definição de triângulo. O triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço interno, limitado por 3 linhas retas que concorrem 2 a 2, em 3 pontos diferentes, formando 3 lados e 3 ângulos internos que somam 180. Exemplo, aí nós temos 3 modelos de triângulos, cada um diferente, mas como eles têm 3 lados, então eles são classificados como triângulos, ok? Os triângulos, eles podem ter os 3 lados iguais, eles podem ter 2 lados iguais e um diferente, ou ele pode ter os 3 lados todos diferentes, com medidas diferentes, certo? Temos também o triângulo de acordo com o seu ângulo. Quando ele tem 3 ângulos iguais, quando ele tem só 2 ângulos iguais, ou quando ele tem todos os ângulos diferentes, certo? Temos aí, ó, os ângulos, os triângulos, a sua classificação, o nome deles, de acordo com os lados. Se ele tiver 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem 3 lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, certo? Como mostra aí a figura. Quando um triângulo tem 2 lados iguais e um lado diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. E aquele triângulo que todos os lados são de tamanhos diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Um triângulo que tem 3 lados com as medidas diferentes, ele é chamado de escaleno, certo? Vamos aqui recapitular o nosso conteúdo de hoje. Os polígonos. Polígonos são figuras formadas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Eu posso classificar essa figura como um polígono. Eles têm um nome, eles têm uma classificação. Vai depender da quantidade de lados que ele tem. Se ele tiver só 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se uma figura tiver 4 lados, quadrilátero. Se tiver 5 lados, é um pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados,
heptágono e 8 lados, octógonos. E 9 lados, que a tia falou, vai ser qual? Eneágono. E 10 lados, decágono. Tá certo? Estudamos também sobre os triângulos, uma figura geométrica que ocupa o espaço interno, limitado por 3 linhas. Né? Os triângulos podem ter 3 formatos. E eu vou classificá-los de acordo com os lados. Ele tem um nome, né? Definição. 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de equilátero. O triângulo que tiver os 3 lados iguais é equilátero. O triângulo que tiver 2 lados iguais e um diferente, de medida diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. E o triângulo que tiver as 3 medidas diferentes, né, dos seus lados, é chamado de escaleno, ok? Depois veja esse vídeo novamente para vocês memorizarem. Leiam o conteúdo do livro, certo? Tem no livro explicando também para você fazer a sua tarefinha. E até a próxima aula, meus anjinhos. Tchau!